Salve! Só da década de 1550 em diante é que o conhecimento sobre o Brasil ganharia uma literatura mais específica. De um lado, os autores ibéricos com seus interesses voltados para a colonização. De outro, os, abre aspas, não ibéricos, fecha aspas, sobretudo franceses, que com base na experiência no Brasil farão dos índios matéria de reflexão. Dentre os textos portugueses, o mais conhecido é o já citado Pero Magalhães Gândavo, criado e moço da Câmara de Dom Sebastião e provedor da fazenda, copista da Torre de Combo, o qual deu uma forma quase canônica ao debate que desde Caminha e Vespúcio se referia à colônia a partir da ambivalência entre o Éden e a barbárie. O Brasil seria o paraíso ou o inferno? Seus habitantes ingênuos ou detraídos? Gândavo tanto descreveria a fertilidade da terra, o clima ameno e receptivo, como daria início a uma visão pessimista acerca das gentes do Brasil, sendo um dos primeiros autores a discorrer sobre a, abre aspas, multidão de bárbaros gentios, fecha aspas. Na década de 1570 escreveu Tratado da Terra do Brasil e, em 1576, História da Província de Santa Cruz. Obras que visavam animar a imigração e o investimento de portugueses em sua colônia americana, à semelhança do que os ingleses haviam feito na Virgínia. Se o imaginário português se concentrava nas Índias, já os espanhóis, franceses e ingleses estavam interessados no Novo Mundo, cada qual numa região em particular. A América dos espanhóis seria o Peru e o México, a dos ingleses, a Flórida, e a dos franceses, o Brasil. Os relatos portugueses foram muitas vezes pessimistas com relação aos homens e otimistas quando se tratava de, abre aspas, propagandear, fecha aspas, a natureza do Brasil, incitando a imigração. Já a literatura de viagem, deixada pelos franceses, geraria novas celeumas. A ideia da, abre aspas, ausência de fé, fecha aspas, reapareceria nos textos de mercadores normandos que prosperavam realizando o comércio do pau-brasil e o escambo com os tupinambá. Entre eles, contudo, parece que a falta de cultos e de regras não preocupava tanto. Rosard, em sua Complot contre Fortune, de 1559, descreve uma América da Idade do Ouro, em que se desejava estar, abre aspas, onde o povo inculto erra inocentemente sempre nus, sem malícia, sem virtudes, mas sem vícios, fecha aspas. Sem, abre aspas, entre aspas, sem. Nesse caso não é falta, mas quase excesso, com a representação dos gentios do Brasil em alta no imaginário francês. Mas seriam os franceses que separariam noções até então misturadas como canibalismo e antropofagia. A distinção semântica é crucial e da discussão do século XVI é que surgirá a exaltação do índio brasileiro, como veremos na França humanista do século XVIII e no Brasil no XIX. Canibais seriam aqueles que se alimentavam da carne humana, enquanto antropófagos comeriam por vingança. Data desse contexto o mais célebre ensaio humanista francês, que introduz os tupinambá como modelo e projeção. Abre aspas, os canibais, fecha aspas, escrito em 1580 por Montaigne. O filósofo, o qual dizia ter concebido seu texto a partir de diálogos que estabeleceu com os índios radicados no continente europeu após a festa de Riom, executa verdadeiro exercício de relatividade, encontrando mais lógica na maneira como os tupinambás realizavam a guerra que na forma como os ocidentais a conduziam. Abre aspas. Mas, voltando ao assunto, não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos. E, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não pratica em sua terra. Fecha aspas. Se não faltam interpretações do famoso documento, vale sublinhar a construção de uma representação mais laudatória dessas gentes, tendo como sombras as guerras de religião que assolavam a Europa no século XVI. Abre aspas. Por certo, em relação a nós,
são realmente selvagens, pois entre suas maneiras e as nossas há tão grande diferença que ou o são ou o somos nós. Fecha aspas. Aí estavam os primórdios de uma visão humanista, que punham em questão não tanto os valores indígenas, mas antes os europeus. Entretanto, nem só de filosofia se alimentava essa discussão. Boa parte dos relatos franceses dos séculos XVI e XVII encontra-se vinculada a duas tentativas de implementação colonial no Brasil. Negando o Tratado de Tordesilhas, os franceses entravam na colônia várias vezes, duas de maneira mais duradoura. O primeiro projeto de estabelecimento colonial, a França Antártica, foi empreendido por Nicolas Durand de Villagnon, que desembarcou no Rio de Janeiro em 1555, contando com um importante corpo expedicionário formado por soldados e artesãos. Logo em 1556, porém, Villagnon escreveu a João Calvino, um dos expoentes da Reforma Protestante e seu condiscípulo da Faculdade de Direito de Orleans, pedindo-lhe que enviasse um contingente de partidários da fé reformada para conter as rebeliões que então solapavam a colônia. Com esse objetivo, em 1557, aqui desembarcaram 14 huguenotes, sem que os conflitos fossem contornados. Ao contrário, novas discórdias surgiram e os calvinistas deixaram a ilha, na Baía de Guanabara, buscando refúgio junto aos índios Tupinambá. As observações contidas nesse documento sugerem a leitura de outros relatos, como os de André de Tedev, que nasceu em 516 e faleceu em 1592. Tevet é um frade franciscano que, depois de percorrido o Oriente e parte das ilhas do Mediterrâneo, embarcou em 1555 junto com o almirante Villagnon para fundar aqui a Vila Antártica. Tevet passaria na colônia no ano seguinte. Tevet passaria na colônia da Baía de Guanabara apenas 3 meses, no fim dos quais, em junho do ano seguinte, alegou estar doente e voltou para a França. Já na Europa, o religioso notaria a grande curiosidade em torno do Novo Mundo e viu aí boa oportunidade de combinar o humanismo com a voga das descobertas. Em 1557, publicou As Singularidades da França Antártida, obra que faria muito sucesso ainda em sua época. O texto de Tevet é longo, descontínuo, cortado por observações que buscam o tempo todo provar erudição. No entanto, e a despeito de um estilo pouco fabuloso, essa seria tida como a primeira descrição minuciosa da natureza brasileira, e nomeadamente dos índios Tupinambá. Os aliados dos franceses, mais, abre aspas, antropófagos nus e emplumados, fecha aspas. O Brasil aparece no livro de Tevet a partir do capítulo, o Brasil aparece no livro de Tevet a partir do capítulo 27, com um registro paradisíaco da natureza local. Diferente é, mais uma vez, a visão dos homens do lugar. Já em obra anterior, como Cosmographie, Tevet havia tratado, abre aspas, dessa gente pobre que vive sem religião e sem lei, fecha aspas. Mas em As Singularidades da França Antártica é que o religioso se esmera em descrever o que considera serem, abre aspas, religiões danosas, magias feiticeiras. Uma guerra sem fim entre selvagens, maravilhosamente vingativos, e praticantes de um canibalismo selvagem. Histoire d'un voyage fait en la terre du Brasil, de Jean de Lery, contou com um sucesso notável, 5 edições a partir de 1578 e ao menos outras 10 em francês e latim até 1611. Segundo seu autor, o objetivo principal da publicação era desfazer, abre aspas, mentiras e erros, fecha aspas, contidos no livro de Tevet. Lery, pastor e membro da igreja na fase inicial da reforma, era sapateiro e estudante de teologia em Genebra, quando Villagnon solicitou reforços à igreja de Calvino. O seminarista partiu em 1558 para o núcleo inicial da França Antártica, junto com um grupo de ministros e artesãos protestantes.
Acompanhou a desintegração da colônia francesa e, durante o tempo em que ficou no Brasil, conviveu com os Tupinambá. Não era, abre aspas, da nação, mas, abre aspas, diferença, fecha aspas, que parecia interessar ao religioso e viajante quentista mais conhecido e copiado no que se refere à terra do Brasil. Falta mencionar os livros de Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil e Arrojadas Aventuras no século XVI entre antropófagos do Novo Mundo. Staden faz 2 viagens à América do Sul, uma a bordo de um navio espanhol, outra num navio português. Quando trabalhava num pequeno forte da ilha de Santo Amaro, uma das principais capitanias locais, foi capturado por índios Tupinambá, inimigos dos lusitanos e amigos dos franceses, e forçado a viver entre eles durante longos e penosos 10 meses e meio. Enquanto lutava para não ser comido pelos nativos, fingindo ser um feiticeiro ou beneficiando dos seus conhecimentos medicinais e técnicos para a cura de uma epidemia que se abateu sobre os indígenas, ele teve tempo de anotar o cotidiano de uma aldeia Tupinambá, grupo que, na própria expressão, o assombrava, abre aspas, com seus medonhos costumes, fecha aspas.